Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar mais um livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Essa lição está dividida em duas partes, uma apresentando as características do livro de Atos dos Apóstolos e outra fazendo uma relação entre o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas que são produzidas ao longo do percurso que é registrado no livro de Atos. Então, nós vamos nessa semana trabalhar essa visão geral do livro e na semana que vem nós vamos trabalhar os aspectos relacionados às epístolas, tanto de Paulo quanto dos outros personagens. Nosso alvo para hoje é analisar os principais aspectos do crescimento da igreja no livro de Atos, importantíssimo para a igreja hoje, porque sempre que a gente está se desviando do caminho, nós resgatamos essa postura da igreja primitiva. Precisamos voltar aos moldes do Novo Testamento. Sempre acontece isso. E analisar esses principais aspectos que garantiram o crescimento da igreja é fundamental para a igreja moderna. Interessar-se por fazer parte ativamente da história da igreja. Eu gosto quando alguns pregadores dizem assim, nós somos o capítulo 29 de Atos. Lá na Bíblia tem até o capítulo 28 e nós estamos escrevendo o capítulo 29. Identificar em qual fase de crescimento espiritual nós estamos, e buscar crescimento. Então esse é o que o outro alvo, que a gente deve também cumprir com base nessa lição. Muito bem, vamos lá. O livro é um livro de caráter histórico. Atos dos Apóstolos é o único no Novo Testamento que apresenta a história após a ascensão de Cristo. É o segundo livro de uma obra de dois, de um conjunto de livros, que é o primeiro é o Evangelho de Lucas e o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, foram endereçados ao colega de Lucas, o Teófilo. Então são dois volumes, um apresenta a história de Cristo e outro apresenta a história da igreja. Dando continuidade, nós podemos perceber que, como eu disse, o livro de Atos é um livro que trata da parte histórica, então ele está dentro do grupo histórico, é o único livro que trata disso no Novo Testamento, diferente do Antigo, que tem mais alguns elementos. O autor, como já disse também, Lucas, ele foi escrito no ano 65 depois de Cristo, não temos uma certeza do local, parece que foi uma obra que foi registrada em algumas partes, não tem alguns locais específicos, não tem nada assim, não, foi aqui, foi em Roma, não, foi em Antioquia, não, foi em Jerusalém. Foram relatos, foram sendo escritos e depois postados aí para o Teófilo. O alvo, judeus e gentios. A expressão-chave do livro é o Espírito Santo e o versículo-chave, Atos 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nossa lição está baseada em cima desse versículo. Na verdade, o livro de Atos ele está estruturado em cima disso. O trabalho da igreja, a visão da igreja, se estrutura em cima desse recebimento da autoridade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para poder pregar a palavra a partir do local onde se está, as redondezas e fora desse espaço de conforto, até os confins da terra. O livro está estruturado em 3 momentos. A primeira parte dele fala o período dos judeus do testemunho da igreja. E ali, os primeiros 7 anos, o líder Pedro, a cidade ali que acontece os fatos que são narrados no livro é Jerusalém. A partir do capítulo 8, nós temos o período de transição do testemunho da igreja, que é em torno de 10 anos do trabalho, continua ainda como o trabalho de Pedro, e a cidade agora já é Antioquia. E a partir do capítulo 12, nós temos o período dos gentios do testemunho da igreja. Já tem aqui uns 16 anos, 15, 16 anos do trabalho, e o líder agora que está em ascensão, que está em destaque, pelo menos nos capítulos, é o Paulo, e a cidade aqui é Roma. Então a gente vai perceber que é o período dos judeus, o período de transição e o período dos gentios, relacionados ao testemunho da igreja. O período dos judeus do testemunho da igreja. O que a igreja transmitiu entre os judeus. O que a igreja fez no momento de transição e o que fez quando saiu de Jerusalém. Então, cada um desses momentos está descrito aqui. Em uma sentença, o livro fica da seguinte forma, ou melhor, a expressão fica da seguinte forma:
Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pela ação do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e pelas perseguições. Essa aqui seria uma forma de resumir o livro em uma única frase. Qual é o nome do livro? Quando a gente trabalha o propósito do livro. O nome do livro é Atos dos Apóstolos. Mas será que é somente o Atos dos Apóstolos? Será que não, o relato é somente dos apóstolos ou trata também de mais alguém? E aí vem a pergunta, né? Não são só os Atos dos Apóstolos, é principalmente os Atos do Espírito Santo. Então, somando os Atos dos Apóstolos mais os Atos do Espírito Santo, nós temos a Igreja. Então, a gente poderia dizer que até o autor da revista, né, ele fala o seguinte, que a gente poderia perceber que se trata mais dos Atos do Espírito Santo do que só dos Atos dos Apóstolos, porque aqui é uma movimentação da Igreja, como é que a Igreja se comportou nesse período. O versículo 8, né, do capítulo 1, versículo 8, ele é conhecido como o versículo-chave desse livro. Sendo assim, nós podemos afirmar que o livro de Atos dos Apóstolos é um relato do cumprimento desse versículo e dos resultados dele. Muitos têm sugerido que o melhor título para o livro seria Atos do Espírito Santo, como eu estou dizendo aqui a vocês, né? Mas aí, por uma questão de convenção, ficamos com Atos dos Apóstolos, para transcrever, né, essa realidade do como os discípulos trabalharam, né, essa expansão do Evangelho. Claro que quem está motivando e fortalecendo, dando condições, a palavra certa no momento certo, é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem capacita, é Ele quem dirige, lidera, fala, é Ele quem orienta, Ele aprova e reprova também os apóstolos, né? Ele orienta, diz, olha, tem que ser dessa maneira, e quando ele fala assim, não pense desse jeito, você tem que agir assim. Então, ele está o tempo todo orientando os discípulos, né? É bem interessante essa dinâmica, né, direta, né, dos apóstolos, dos personagens bíblicos que estão descritos ali, com essa relação com o Espírito Santo, como Deus fala ao coração deles de maneira muito prática, de maneira muito rápida, de objetiva, que não tem como deixar de perceber como Deus tem agido ao longo da história, né? A palavra o termo, né, Espírito Santo é mencionado 50 vezes e, como eu disse, né, ele quem capacita, lidera, fala, orienta, aprova, reprova os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, apenas dois personagens humanos estão em destaque nas principais páginas do livro, que é Paulo e Pedro. O Pedro, né, ele ocupa quase 10 capítulos do livro e o segundo o restante de todo o livro, que é quando ele vai se destacar mais, vai dar mais ênfase àquela questão das viagens. Então, até o capítulo 10, a ação principal é desse homem chamado Pedro, que foi chamado para estruturar, né, o trabalho, que foi chamado para propagar o evangelho, para cuidar das ovelhas do Senhor. E quando esse evangelho precisa ser dirigido aos gentios, entra em cena aí o Paulo, né? Mais uma vez, a atenção, quando a gente fala da estrutura do livro, né, a atenção se volta para Atos 1:8, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Né? E todo o registro de Atos é norteado a partir desse versículo, a saber, a concretização da tarefa de fazer a mensagem chegar aos confins da terra a partir de Jerusalém, passando por Samaria e Judéia. Veja que tem uma sequência, né? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, antes de avançar, porque às vezes a gente tem muito desejo de pregar fora. A gente valoriza, né, as missões mundiais, a gente valoriza as missões transculturais, elas são importantíssimas, mas veja que o padrão bíblico, ele diz, olha, comece no lugar onde você está, na sua Jerusalém, vá avançando e chegue até os confins da terra. Do ponto de vista de denominação, nós como batistas, né, nós temos avançado muito na questão do evangelho e temos chegado até realmente a outros países, temos chegado a lugares que o evangelho não tinha chegado ainda, mas não podemos de maneira alguma desprezar a nossa Jerusalém. Havia dentro dos estudos missionários, né, uma porcentagem um percentual, né, para se definir se um local era alcançado por Cristo ou não. E era 25%. Se tivesse 25% de cristãos que tivessem condições de alcançar os outros 75%, já poderia se definir que esse local é um local alcançado pelo Evangelho, né? Porque é um local
onde tem uma presença significativa de cristãos, 25%, e esses 25% têm condições de alcançar o restante. E aí fica a pergunta para hoje, né? Se a gente olhar para os nossos bairros, vamos começar pela nossa Jerusalém. Será que temos 25% de cristãos no bairro? Pastor, temos. 25%. Fica aí a outra pergunta, né? Esses 25%, eles estão se empenhando para alcançar os demais bairros? Aí a gente olha assim e fala, epa, ou melhor, os demais moradores do bairro, né? Os outros 75%. Aí a gente fala assim, pastor, epa, agora o senhor me pegou nessa pergunta. Porque eu não tenho como mensurar isso no ponto de vista de bairro. Passa na rua da sua casa. Quantos cristãos, quantas casas tem? Vamos estar lá, tem 50 casas. Você tem aí 25% dessas casas com crentes. Esses crentes que ocupam esses 25% dessas casas, eles têm se empenhado para alcançar o restante da rua. E aí? Então, se tem, a gente pode dizer que a rua da sua casa é uma rua alcançada pelo Evangelho. Se não tem, ainda é uma rua que precisa de investimento missionário local, investimento de evangelização, investimento de testemunho da palavra do Senhor. E isso, é claro, a gente vai aumentando a proporção, né? Da rua, o quarteirão, o bairro e a cidade, né? Então a gente vai aumentando a proporção para ver se realmente a gente tem alcançado a nossa meta. Pode ser que hoje temos novas medidas, né, para aferir um local alcançado ou não, mas pelo menos na época que eu estava no seminário, foi isso que foi me passado e eu guardei até hoje, tenho as referências disso, então é importante que a gente tenha realmente essa noção, né? Vamos dar em frente. Então, se a gente sabe que se trata dos Atos dos Apóstolos, mas os Atos do Espírito Santo, que se refere à visão da igreja, né, à ação da igreja, a gente vai entender que começamos em Jerusalém, avançamos para a Judéia e Samaria e só depois para os confins da terra. E como é que se deu isso, né, no povo, né, da igreja? Como é que se deu isso na igreja primitiva? A gente vai perceber que os capítulos 1 a 7 apresentam o evangelho sendo expandido dentro dos limites de Jerusalém. A gente vai ver os discursos, tudo rodando ali, circulando em torno desse público, né, dessa ação. E isso começa a mudar quando Estevão é morto e ele se torna o primeiro mártir da igreja. A partir daí a gente começa a perceber que Jerusalém começou a ficar até perigosa, né, para algumas ações evangelísticas. E aí começa-se a avançar, começa-se a subir para a Judéia e depois a Samaria. Não que se tivesse abandonado Jerusalém, mas como começou a perseguição, as fronteiras começaram a ser expandidas, né? Quando chega na Judéia e Samaria, a gente tem assim que a seguinte expressão, né, o segundo parágrafo na lição, né? Após a morte de Estevão, o evangelho é impulsionado para fora de Jerusalém, possivelmente por causa das constantes perseguições, e desencadeia o segundo precioso momento do cristianismo. Veja que era muito confortável pregar nas imediações das residências, e aí a gente tem agora um crescimento para fora daquele bairro, para fora daquela região. Motivado por quê? Perseguição. A gente vai perceber que quando os cristãos se espalhavam pelo mundo, a palavra do evangelho seguia com eles. Então, assim, a fuga, né, da perseguição para sair dessa linha de frente, né, ou melhor, desses ataques constantes, né, que eram dirigidos à igreja, proporcionava que outras pessoas conhecessem também o evangelho. E a conversão de Saulo de Tarso, né, para o apostolado desencadeia o terceiro precioso momento para o cristianismo. Esse último bloco do livro é a realização da incumbência de Cristo e de seus discípulos que deveriam ser testemunhas até os confins da terra. Então, Paulo, como tinha livre trânsito por Israel, né, por aquela área de Jerusalém, no Império Romano, ele começou a passar as fronteiras, né, levar o evangelho para fora das fronteiras. E aí quando a gente tem essa ação de Paulo, né, assim, levando o evangelho para fora dos limites de Israel, nós percebemos o quanto essa palavra ela se cumpre, né? Veja, começou em Jerusalém, se expandiu ali depois da perseguição
da morte de Estevão, né, subiu para a Judéia, subiu para Samaria. E quando Paulo começa a fazer parte desse time, a proporção, né, de que o evangelho cresce para fora de Israel é significativa. E aí, meus queridos, nós concluímos da seguinte maneira, que o sentido do livro não é tanto biográfico ou histórico, mas espiritual. O seu propósito dominante é relatar o que o Senhor Jesus, o que o Senhor ressurreto fez por muitos servos em muitos lugares em benefício de muita gente pelo seu espírito. Atos é um livro singular, inspirado por Deus, para edificar a igreja, para orientar a igreja, quais são os primeiros passos que a igreja deve adotar, né, para o crescimento. Até hoje, né, e com certeza servirá até a chamada de Cristo para a glória eterna. O livro de Atos ele serve de referência de como a igreja ela deve se organizar, como ela deve se comportar, como ela deve se apresentar nesse mundo. Próxima semana nós continuaremos os estudos em cima desse livro. Desejo a você uma semana abençoada e lhe aguardo na semana que vem. Deus te abençoe. Até a próxima.